Somos apóstolos do bem, Indaiatuba, São Paulo. E nesta noite estamos aqui reunidos para trazermos uma reflexão sobre o Evangelho bendito que o Cristo nos legou. O tema hoje é chegada a hora. Esse é o caminho. Os céus derramavam abundantemente e agressivamente suas dores e ecoavam no rebombar dos trovões sua tristeza. Por ver que o homem, na sua insensatez, no auge da sua incúria, colocava sobre o madeiro infame o maior de todos os seres que tivemos a oportunidade de ter no nosso planeta Terra. Nosso mestre amado Jesus era crucificado da pior forma, como se fosse um bandido. Por isso, os céus se revoltavam e traziam naquele instante as tempestades, o rebombar dos trovões. Mas Jesus, nos derradeiros instantes, ergue os olhos para o céu e ainda se dirige a todos nós, dizendo: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Essa mesma humanidade está aqui hoje, pelo menos boa parte dela. Após a sensação de vazio que tomou conta de todos aqueles que o seguiam, e mesmo aqueles que não o seguiam, a tristeza desceu à terra, porque as trevas dera como se a luz não tivesse sido aceita por nós e tomaram conta de todo o planeta. Mas enfim, após essa sensação de vazio, passado 3 dias, 2 dos discípulos de Jesus retornavam ao lar, a Emaús. Emaús distava 12 quilômetros de Jerusalém. E eles estavam aniquilados e caminhavam os 2 tristes, comentando sobre a fatalidade que os abatia, quando um peregrino os aborda. Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós? E por que estáis tristes? O peregrino pergunta. E Cleopas, o discípulo, fala: És tu peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que nela têm sucedido nesses dias? E o peregrino retruca: Que coisas? As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem e profeta, poderoso em obras e ações e palavras, diante de Deus e diante de todo o mundo. E também como os sumos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E já hoje, no 3º dia, mulheres foram ao sepulcro e o viram e dizem que ele vive. O peregrino responde: Ó nécios e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo, Jesus, padecesse estas coisas e entrassem na sua glória? Aqui vamos fazer um adendo. Jesus, um pouco antes do decesso, na quinta-feira, quando ele vai se despedindo dos apóstolos, ele diz: Pai, minha hora é chegada, honra com o teu amor, honra como quando eu estava ao teu lado, antes dos céus e da terra. Então veja bem,
quando ele chama os irmãos de Nécios e Tardos, é porque os limites eram maior do que o entendimento. E aí os discípulos, os 2 discípulos, se calaram, cabisbaixos, e seguiram a caminhar lado a lado, com o peregrino falando sobre as Escrituras. Mas como nós, eles também não tinham hábito de observar, envolvidos pelas suas tristezas, envolvidos por aquele momento que haviam passado. Como nós, não enxergamos o Cristo ao nosso lado. E caminharam. Quando se aproximaram de Emaús, se fazia tarde. Os discípulos disseram ao peregrino: fica conosco, já é tarde. E declinou o dia. Naquela época era por hábito, quando começava a entardecer, as pessoas se recolhiam. E aqueles que estavam como o Cristo, um peregrino junto a eles, eram convidados a adentrar as casas. E também por hábito, eles faziam um agradecimento quando do pão. Assim adentraram a casa e, como era costume, eles ofereceram pão e se sentaram à mesa. E o peregrino deu graças por tudo, dizendo: Pai nosso, graça damos por tuas muitas bênçãos. Amém. Quando os discípulos ouviram as palavras, aí perceberam a presença de Jesus. E quando olharam, não mais o viram. Está na Bíblia, Lucas 24, 13, 35. É a história sobre Emaús, quando Cristo se faz presente nesse instante. Mas e nós? Como esses discípulos, não estamos vendo Jesus conosco? Nós estamos sentindo a sua presença ao nosso lado todos os dias, em todos os instantes? Porque ele disse: nenhuma só ovelha que o Pai me confiou se perderá. E diz mais: enquanto tiver uma pessoa em sofrimento na terra, eu ali estarei. Então, como estamos nós? Porque o tempo nos cobra posicionamento e ações. Mas e nós, como esses discípulos, estamos deixando de ver este amigo oculto que Emmanuel nos traz na seguinte forma: ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús. Todos os dias atinge o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação. É bem interessante. Simbólica de Emaús. Atinge-se o Evangelho e nos espantamos face aos sacrifícios necessários para algo maior, que seria a eterna iluminação. E Jesus diz mais: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, porque ele é o sol que clareia as nossas vidas, o nosso planeta. Porque ele veio à Terra para nos trazer a luz do amor. Porque sabia que ao longo dos séculos precisaríamos lembrar dele, de tudo o que nos disse e do que calou também, porque não podia dizer. Por isso, ele disse: eu vos enviarei o Consolador prometido, que dir-vos-á tudo o que eu não vos pude. E nos manda mesmo o Consolador prometido. É da lei impulsionar tudo para a perfeição. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Mas a pergunta é: o que nos move? Já paramos para pensar
nesses instantes de dificuldades no planeta, que nos assolam um bocado de situações adversas, nós já paramos para pensar o que nos move, o que nos algema no mesmo lugar? E eu não falo no mesmo lugar no sentido físico, porque nós somos seres cósmicos. Nós somos seres celulares, moleculares, atômicos, eletromagnéticos. Nós somos seres com uma intensidade muito além do que podemos imaginar. E, na verdade, a Terra é um grande educandário. E nós necessitamos do autoaperfeiçoamento urgente. Por que urgente? Porque nós estamos num momento de transição planetária, aonde já nos foi dito de há muito que está sendo separado o joio do trigo. E nós somos filhos diletos do Pai, co-herdeiros do Cristo. Então devemos e podemos nos modificar, nos mover no sentido cósmico universal. Porque tudo no universo cósmico, inclusive a Terra, movimenta-se na base da sintonia. Portanto, a sintonia está em tudo e em todo lugar. No comando das nossas emoções, nós muitas vezes nos esquecemos de sermos mais fraternos, mais gentis, de lembrarmos de palavras que sintetizem bons sentimentos. Porque quando nós nos sintonizamos com determinadas situações, fatos, indivíduos, espíritos, nos alimentamos reciprocamente, nutrimos-nos em verdadeira compensação vibratória. Então isso é fundamental para que a gente entenda o porquê da necessidade do nosso esforço em relação de uma reforma, do exercício efetivo da vontade, como está no Livro dos Espíritos. É de fundamental importância que nós tenhamos essas noções entronizadas em nossas mentes e em nossos corações. Façamos como os discípulos de Emaús, que após o despertamento, aquele momento que tiveram com Cristo e que perceberam que ele ali estava, retornaram no mesmo instante a Jerusalém para o trabalho no bem. E nós nos propomos efetivamente ao trabalho do bem? Ah, mas veja bem, eu não tenho tempo de ir à casa espírita, eu não tenho tempo de ir ao templo de oração. Gente, não é necessário o deslocamento. É óbvio que o local de se reverenciar o Pai ainda é, pela nossa imaturidade, pelas nossas incúrias, pelos nossos vícios, um local próprio, um templo. Mas as pequenas ações no bem são fundamentais para nós, para a nossa preservação física e principalmente espiritual, porque as ações produzem efeitos. Sentimentos geram criações, os pensamentos dão origem às formas e consequências de infinitas expressões. Então, ações, quando a gente vai praticar uma ação, já tivemos em nossa mente aquilo e já exteriorizamos através da fala, através dos gestos, através das ações. Então, nós estamos tendo consequência. Por isso que a cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campos perigosos
de germes psíquicos para a formação desses germes. Então, é necessário que urgentemente nós nos conscientizemos que esses vícios podem nos levar a fazer parte do joio e não do trigo. Porque a vida é a mais bela sinfonia de amor e luz que o divino poder organizou. E a vida nos é dada para que possamos aproveitá-la da melhor forma, na tentativa de galgarmos patamares evolutivos mais altos. Por isso é que ela nos é dada. Por isso que este corpo nos é dado por empréstimo. Por isso a necessidade de que aprendamos a cuidar dele e de tudo que está ao redor. A prece e o estudo, a boa vontade e o trabalho, o cultivo dos pensamentos enobrecedores e a bondade desinteressada farão nossas almas harmoniosas e úteis. É muito importante, porque a prece é o contato com Deus diretamente. Por isso que nos foi dito que nós devemos entrar em nossos quartos, nos recolhermos para conversarmos com o Pai. Óbvio que são falas simbólicas, mas sempre o recolhimento é fundamental. A conversa deve ser diretamente com Ele. Senhor, vós sois o caminho, faça-se em mim. Então nós temos que aprender. E a vontade é o agente reagente. A vontade é fundamental. Sem ela, nós não conseguimos tirar o pé do chão. Porque ainda nós temos a ilusão de que estamos aqui no planeta para passearmos. E não que estamos num planeta de provas e expiações. A gente se esquece, se envolve pelas facilidades materiais e nos esquecemos que as dificuldades espirituais são as mais difíceis. E Cristo diz assim: aquele que quiser vir depois de mim, toma a sua cruz e siga-me. Então é bem claro, toma sua cruz e siga-me. Não existe um ser no planeta que não tenha a sua cruz a carregar. Independente de poder, de dinheiro, de status, todos temos. E Chico traz uma fala que diz que sobre a cruz que carregamos nós próprios, construímos pela nossa vontade. Mas ele contava a história de uma mulher que se queixava dia e noite. Ela dizia: Chico, ninguém tem uma cruz mais pesada, pior do que a minha. E Chico dizia: oh, minha filha, eu vou pedir aos bons espíritos, aos seus mentores, para de alguma forma diminuir esse peso todo. Um dia ela teve um sonho. Seu mentor espiritual a tirava do corpo físico e a levava a uma sala imensa, onde havia milhares de cruzes, dos mais diversos tamanhos. E o mentor diz a ela: minha filha, você pediu, Chico intercedeu por você, escolha uma nova cruz. Ele olhou as cruzes, olhou, e viu uma pequenina, e disse: eu quero aquela, que era menor, que ali estava. E o mentor lhe fala: minha filha, quanto trabalho eu tive para te trazer aqui. Você veio para trocar de cruz e quer levar de volta para a terra a cruz que você carrega até hoje? Então nós adoramos reclamar. E aliás, a lamentação,
aqui e no mundo espiritual é uma das piores coisas que tem. Mas nós gostamos. Emmanuel diz assim: amemos nossas cruzes. Porque nosso mundo mental, gente, é um espelho. Ele é um espelho que reflete as imagens que nos cercam e arremessamos ao nosso entorno as imagens que criamos. Só que nós nos esquecemos que o alcance vai muito além do que podemos imaginar. Porque como nós nos limitamos por estarmos dentro da matéria, nós esquecemos que somos seres cósmicos, universais, e que transcendemos. Então, o alcance daquilo que a gente acha que só vai até a porta, muitas vezes sobe pela estratosfera, passa pelo nosso pequeno planeta, invade outros orbes com os nossos pensamentos, com aquelas imagens que criamos e que não nos damos conta, face à velocidade do pensamento de 300 mil quilômetros por segundo. Então nós temos que cuidar de nós. Dirige o homem a sua vontade para a ideia de doença, e a moléstia lhe responderá ao apelo com todas as características dos moldes estruturados pelo pensamento enfermiço. Então, se nós mandamos comandos para a nossa vontade equivocados, obviamente que nós receberemos isso. Por isso Jesus nos diz: a cada um segundo as suas obras. Para tudo fluir harmoniosamente, é necessária uma predisposição positiva para a consolidação dos laços afetivos positivos. Então, nós temos que trabalhar o positivo e evitarmos o negativo, porque o negativo nos acompanha há séculos e nos tira do caminho estreito, que é o caminho da salvação. Kardec diz assim: o espírito é sempre antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial da sua existência. Está na Gênese. E aí, a gente deve perguntar ao Senhor: Senhor, o que queres que eu faça? Mas isso deve ser todos os dias, ao nos levantarmos. Seja feita a vossa vontade. O que queres que eu faça, meu Pai? Permita que eu tenha direcionamento para fazer o melhor. Essa deve ser a pergunta recorrente que devemos fazer no nosso início de dia após uma noite, aonde vamos nos recompor. Então, como eu disse no começo, o caminho. E Erastus nos traz, no Evangelho segundo o Espiritismo, a missão dos Espíritas. Vós sois os eleitos de Deus, ide, pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Sim, vós todos, homens de boa fé, que tendes consciência de vossa inferioridade, ao contemplar o infinito, os mundos espaciais, parte encruzada contra a injustiça e a iniquidade. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, ide e pregai. As populações receberão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importa as ciladas que armarem no vosso caminho?
Somente os lobos caem em armadilha de lobos, pois o pastor saberá defender as suas ovelhas contra os carrascos imoladores. E o Espírito de Deus vos guia. Então, diante dessa fala que nos traz, em 1863, Erasto, na Missão dos Espíritas, nós temos, neste momento do planeta, que pregarmos. Mas não precisamos de púlpito. É naquele gesto de bondade, naquele gesto de fraternidade, naquele gesto de paciência, naquele gesto de amor, naquela boa vontade de ser útil e servir, naquela vontade de amar ao próximo como a si mesmo. Ajuda-te, que os céus te ajudarão. Neste instante, voltamos as nossas mentes a Deus e a Jesus, agradecidos pela oportunidade mágica de estarmos no aprendizado do bem. A todos, meu carinho e minha infinita gratidão. Que assim seja, Senhor.